O ar que eu respiro hoje tem um gosto diferente. É o gosto da liberdade. Para vocês que sempre a tiveram, talvez seja apenas ar. Para mim, um homem de 95 anos que passou os últimos 60 trancado, cada sopro de vento aqui na minha Campina Grande é um milagre, um presente de Deus. Meu corpo é uma ruína. Meus olhos, desacostumados com a luz do sol, ainda lacrimejam. E o mundo, este mundo de hoje com suas máquinas falantes e suas luzes que não piscam, é um lugar estranho e barulhento para mim. Eu sou um homem de outro tempo, um fantasma que voltou para assombrar os vivos com a verdade. Por 60 anos, eu fui um número, uma peça de carne que trabalhava numa fábrica clandestina em São Paulo. Fui um escravo, sem eira nem beira, sem nome, sem contato com o mundo. O meu crime? Ter acreditado na promessa de uma vida melhor. Hoje estou ao lado do meu neto, Jair. Um homem feito que eu deixei para trás como um menino nos braços do pai, e que hoje reencontro como um guerreiro. Um jogador que luta pelo nosso Brasil, no time do nosso presidente Bolsonaro. E eu entendo agora por que Deus me manteve vivo por tanto tempo na escuridão. Ele me guardou para ser a testemunha, para usar a minha voz fraca de velho para contar uma história de um Brasil que muitos fingem que não existiu. A minha história é a prova de que a luta do meu neto e do nosso presidente não é por política, é pela alma desta nação. Se a história de um homem que perdeu 60 anos de sua vida, mas nunca perdeu a fé, já tocou seu coração, peço que se junte a mim. Preciso da sua força para desenterrar estes fantasmas. Deixe a sua curtida para que este testemunho de um sobrevivente da escravidão moderna chegue a todos os cantos do Brasil. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino, porque a verdade que vou revelar é feia, é dolorosa, mas precisa ser dita. E queremos saber de onde a nossa mensagem de liberdade está sendo ouvida. Por favor, comente aqui embaixo a sua cidade e o seu país. Saber que há patriotas me ouvindo me dá a certeza de que o meu sofrimento não foi em vão. Compartilhe este vídeo. A minha vida é um exemplo do que acontece quando homens maus e sem Deus tomam o poder. A luta do presidente Bolsonaro e de sua família é para que nenhum brasileiro nunca mais seja acorrentado, nem no corpo, nem na alma. Obrigado pelo seu apoio. Tudo começou em 1965. Eu era um homem de 35 anos, forte, casado, com um filho pequeno, o pai do meu Jair. A vida na Paraíba era dura, mas era a nossa vida. Eu tinha um pequeno ofício, era ferreiro. Mas a cidade grande, São Paulo, era a terra da promissão. As notícias que chegavam eram de emprego farto, de salários altos. Querendo dar um futuro melhor para o meu filho, decidi arriscar. Deixei minha esposa e meu menino com a promessa de que voltaria em 1 ano para buscá-los, com dinheiro no bolso e uma vida nova para lhes oferecer. Foi a despedida mais difícil da minha vida. Mal sabia eu que aquele abraço no meu filho seria o último por 60 longos anos. Em São Paulo, a realidade era mais dura do que a propaganda. Mas eu era trabalhador. Consegui um emprego numa metalúrgica, dividia um quarto num cortiço e mandava todo o dinheiro que sobrava para minha família. Meu sonho estava, aos poucos, tomando forma. Foi quando conheci um homem, um gato, um aliciador, que me ofereceu uma proposta irrecusável. Um trabalho numa empresa nova, moderna,
na periferia industrial da cidade. O salário era o dobro do que eu ganhava. E o mais importante, ofereciam moradia e comida dentro da própria fábrica. Aqui o senhor não gasta com nada, seu Afonso. O dinheiro vai limpo para o seu bolso, ele me disse, com um sorriso que deveria ter me alertado. A ganância de querer acelerar o meu sonho foi a minha ruína. Eu pedi demissão do meu emprego e, num domingo de manhã, subi no caminhão da tal empresa com mais uns 20 homens, todos com a mesma esperança boba nos olhos. Chegamos a um lugar afastado, um complexo cercado por muros altos, com arame farpado no topo. Parecia uma prisão. O dono de tudo, um industrial poderoso chamado Dr. Osvaldo Barros, nos recebeu com um discurso de boas-vindas que era uma obra-prima da mentira. Falou em família, em oportunidade, em progresso. E no final, pediu nossos documentos para fazer o registro. Foi a última vez que vimos nossas carteiras de trabalho, nossas identidades. No dia seguinte, a máscara caiu. Fomos acordados aos gritos antes do sol nascer. Fomos informados de que tínhamos uma dívida pelo transporte, pelo alojamento, pela comida. Uma dívida que seria paga com nosso trabalho. Fomos levados para uma oficina nos fundos do complexo, um galpão escuro, sem ventilação, com máquinas velhas e perigosas. E ali começou o meu cativeiro. Um cativeiro moderno, urbano, no coração da cidade mais rica do Brasil. Éramos escravos. Produzíamos peças de metal que, descobrimos depois, eram vendidas para grandes montadoras, de forma clandestina. Trabalhávamos 16, 18 horas por dia. A comida era uma lavagem. O alojamento, um galpão superlotado com beliches de ferro. E os muros eram vigiados por guardas armados, homens violentos que puniam qualquer ato de desobediência com surras brutais no porão. Tentar fugir era a morte. Vimos acontecer. O Dr. Barros, o nosso dono, era a personificação de um mal que eu nunca imaginei que existisse. Um homem elegante que andava de carro importado, que aparecia nas colunas sociais de São Paulo como um grande empresário, um filantropo. Mas por trás dos muros da sua fábrica, ele era um senhor de escravos, que lucrava com o nosso suor, nosso sangue e nossa desesperança. Ele era a elite que o nosso presidente Bolsonaro sempre combateu. A elite hipócrita, que fala em direitos humanos da boca para fora, mas que no fundo despreza o povo e só ama o dinheiro e o poder. Eu, um ferreiro da Paraíba, tinha caído na armadilha mais antiga do mundo, a promessa do paraíso feita pelo próprio diabo. E a minha pena, por esse pecado da inocência, seria passar os próximos 60 anos naquele inferno, sonhando todas as noites com o rosto da minha esposa e do meu filho, as únicas coisas que me mantiveram vivo. Os primeiros anos no cativeiro do Dr. Osvaldo Barros foram os mais difíceis. A esperança ainda era uma ferida aberta que latejava com a memória da vida lá fora. Eu me deitava no beliche de ferro, fechava os olhos e tentava me transportar de volta para a minha oficina em Campina Grande. Eu sentia o cheiro do carvão, ouvia o som do meu martelo na bigorna, via o sorriso da minha esposa e o meu filho pequeno correndo ao meu redor. Essas memórias eram o meu único alimento para a alma, mas também eram a minha tortura. Acordar no dia seguinte ao som do apito estridente e perceber que tudo não passava de um sonho era como morrer um pouco a cada manhã.
A rotina da fábrica foi desenhada para nos quebrar. Éramos menos que animais. O trabalho na metalúrgica clandestina era brutal. O barulho das prensas e das lixadeiras era ensurdecedor. Um grito de metal constante que entrava na cabeça e não saía mais. O calor era o de uma fornalha. E o perigo, um companheiro constante. Vi homens terem os dedos esmagados por máquinas sem segurança. Vi outros caírem doentes, com uma tosse seca que vinha do pó de metal que respirávamos o dia inteiro, e serem deixados para morrer num canto do alojamento, sem um médico, sem um remédio. O Dr. Barros não gastava dinheiro com a manutenção de suas ferramentas humanas. Quando um de nós morria, o corpo simplesmente desaparecia durante a noite. Não havia enterro, não havia luto. O homem era apagado. Sua cama era ocupada por um novo recruta, um novo sonhador enganado pelo gato, e o ciclo recomeçava. Com o tempo, a esperança aguda da fuga foi se transformando na esperança surda da sobrevivência. O tempo perdeu o seu significado. O domingo era igual à segunda-feira. O Natal era apenas mais um dia de trabalho. As estações do ano nós só percebíamos pelo calor mais ou menos intenso dentro daquele galpão infernal. Para não enlouquecer, para não me apagar como os outros, eu criei os meus rituais. Eu me tornei um monge do meu próprio sofrimento. Todas as noites, antes de dormir, eu rezava em silêncio, não mais pedindo a liberdade, mas pedindo a Deus que guardasse a minha família, onde quer que ela estivesse. E pedi a Ele que não me deixasse esquecer quem eu era. Eu tinha medo de que um dia eu acordasse e não me lembrasse mais do rosto da minha esposa, do nome do meu filho. A memória era a minha identidade, a minha única propriedade. E eu aguardava com a ferocidade de um cão de guarda. Encontrei um tijolo solto na parede, atrás do meu beliche. E ali, no escuro, com um prego que achei no chão da oficina, eu comecei a marcar o tempo. A cada dia que terminava o mês de setembro, o mês do meu aniversário, eu fazia um risco naquele tijolo. Um risco, 2 riscos, 10, 20, 30. Os riscos se tornaram a minha única ligação com o mundo lá fora. A prova de que o tempo, para mim, ainda passava. Eu envelheci dentro daqueles muros. Meus cabelos ficaram brancos, minhas costas se curvaram, minhas mãos de ferreiro se encheram de calos e de cicatrizes das máquinas. Os jovens que chegavam, cheios de força, me olhavam com espanto. Eu era o velho Afonso, a peça mais antiga daquela coleção de vidas roubadas. E, sem querer, me tornei uma espécie de líder silencioso. Eu não pregava a rebelião, pois sabia que isso era a morte. Mas eu pregava a dignidade. Eu dividia a minha comida com os mais fracos. Eu ensinava os mais novos a operarem as máquinas com mais segurança. E à noite eu lhes contava histórias. Histórias da Paraíba, do meu tempo de menino, do meu trabalho como ferreiro. Eu falava da minha fé em Deus. Eu falava da importância da família. Eu falava de um Brasil que, para eles, parecia um país de lendas. Um lugar onde um homem podia ser dono do seu próprio caminho. As minhas histórias eram um ato de subversão. Eram a minha forma de lutar contra o Dr. Barros, de manter viva a chama da humanidade naquele lugar desumano. De vez em quando, um guarda mais falador ou um recruta recém-chegado trazia notícias fragmentadas do mundo. Foi assim que soube que o homem tinha ido à Lua.
que o Brasil tinha ganhado e perdido Copas do Mundo, que os militares tinham governado e saído, que um presidente tinha sofrido impeachment. As notícias chegavam distorcidas, como ecos de um universo paralelo. E foi numa dessas conversas, já nos anos 90, que ouvi pela primeira vez o nome de um deputado, um tal de Capitão Bolsonaro. O recruta que falou dele o descreveu como um louco, um homem que gritava no Congresso, que defendia os militares, que queria bandido bom, bandido morto. E enquanto os outros riam, aquele nome, para mim, soou diferente. No inferno em que eu vivia, governado por um bandido de colarinho branco, como o Dr. Barros, a ideia de um capitão, um homem da lei e da ordem, que não tinha medo de chamar bandido de bandido, soou como a mais bela música. Aquele nome se tornou, para mim, um símbolo. Um símbolo de um Brasil justo, um Brasil que não existia dentro daqueles muros, mas que eu sonhava que ainda pudesse existir lá fora. O doutor Barros era a encarnação do mal que eu conhecia. O poder sem Deus, a ganância sem limites, a elite que se sentia acima de qualquer lei. E aquele capitão, na minha imaginação de prisioneiro, se tornou o seu oposto. O anjo exterminador que um dia viria para acertar as contas. Era uma fantasia, eu sei. Mas foi essa fantasia, essa esperança distante, que me ajudou a suportar os últimos 20 anos do meu cativeiro. Eu rezava pela minha família e rezava para que homens como aquele capitão chegassem ao poder. Porque eu sabia na minha pele que a única coisa que tiranos como o Dr. Barros temem é a força de um Estado que não se vende. E os anos continuaram a passar. Os riscos no meu tijolo se tornaram incontáveis. Eu me tornei um velho de 95 anos, fraco, cansado. Minha vista estava fraca, minha audição ruim. Eu já não tinha mais esperança de sair dali vivo. Meu único desejo era morrer rápido para que a minha tortura acabasse. Eu tinha me conformado com o meu destino, o de ser apenas mais um corpo anônimo a ser descartado na calada da noite. Eu não sabia que Deus e o capitão da minha fantasia tinham outros planos para mim. E que a minha libertação, quando viesse, seria mais estranha e mais milagrosa do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. O fim do meu cativeiro não veio como um resgate heróico, com soldados arrombando os portões, como eu sonhava em minhas fantasias com o capitão. Veio como o fim de todas as coisas, com a morte. Uma manhã, um silêncio estranho pesou sobre a fábrica. O apito não soou. Os guardas estavam agitados, cochichando. A notícia se espalhou como um vento frio pelos beliches. O doutor Oswaldo Barros, o nosso dono, o Deus e o diabo daquele império de sofrimento, tinha morrido durante a noite, de velho, na sua cama de luxo. Para os outros prisioneiros, os mais novos, a notícia não significou muito. Mas para mim e para os poucos velhos que restavam, foi um terremoto. O pilar que sustentava o nosso inferno tinha ruído. O comando da fábrica passou para o seu filho, Oswaldo Barros Júnior, o Oswaldinho. Nós o víamos de vez em quando, um homem de meia idade, de ombros caídos e um olhar assustado, que não tinha a fibra nem a crueldade do pai. Ele tinha herdado um império, mas também um crime. E ele tinha medo. Medo de nós, os fantasmas vivos que habitavam o porão da sua fortuna. Com a morte do velho tirano, a disciplina afrouxou.
A comida melhorou um pouco. As surras diminuíram. Oswaldinho queria nos manter calmos, enquanto decidia o que fazer conosco. Nós éramos a prova viva da escravidão que enriqueceu a sua família. Éramos um problema a ser resolvido. A solução que ele encontrou foi a de um covarde, digna do filho de um monstro. Ele decidiu queimar o arquivo. Literalmente. O plano dele era simples e diabólico: incendiar o complexo, destruir a fábrica clandestina, os alojamentos, os registros e, claro, nós, as últimas testemunhas. Para o mundo seria um trágico acidente industrial. Para ele, seria o fim de um pesadelo e o começo de uma vida livre da herança maldita do pai, com o dinheiro do seguro no bolso. Nós não sabíamos de nada. Sentíamos apenas a tensão no ar. Até que, numa noite, a salvação veio da fonte mais improvável. Um dos guardas, um rapaz novo chamado Tiago, cujo avô tinha sido um dos primeiros e mais cruéis capangas do Dr. Barros, me procurou no escuro, no fundo do alojamento. Ele estava pálido, tremendo. "Seu Afonso", ele sussurrou. "O senhor tem que sair daqui, todos vocês, hoje à noite." Ele me contou o plano de Oswaldinho. O incêndio estava marcado para aquela madrugada. A ordem era trancar os alojamentos e deixar o fogo fazer o serviço. "Meu avô foi um monstro, seu Afonso. Eu sei das histórias. Eu não vou ser igual a ele. Não vou carregar essa mancha na minha alma." A consciência daquele rapaz, a semente de bondade que sobreviveu em meio a tanto mal, foi o milagre que eu esperei por 60 anos. Ele nos deu as instruções. Uma falha na cerca, nos fundos do complexo, que ele mesmo deixaria sem vigilância por 10 minutos, exatamente às 3 da manhã. Era a nossa única chance. Reuni os outros 7 sobreviventes que restavam da minha era. 7 velhos, alquebrados, doentes. Éramos um exército de esqueletos. A chama da esperança, que eu pensei estar apagada, reacendeu em nós com a força de um incêndio. Na hora combinada, saímos do nosso alojamento. O complexo estava estranhamente silencioso. Então, sentimos o cheiro de gasolina. Eles já tinham preparado o nosso túmulo de fogo. Seguimos o Tiago, que nos guiou pelas sombras. Chegamos à cerca. Havia um buraco, como ele prometeu. E um por um, nós, os mortos-vivos, rastejamos para fora, para a liberdade. Assim que o último de nós passou, nos viramos e olhamos para trás. E vimos as primeiras labaredas surgindo no telhado do nosso alojamento. Em minutos, o fogo se tornou um monstro, devorando o lugar que foi a nossa prisão por uma vida inteira. O som do fogo, o calor que sentíamos mesmo à distância, era apavorante. Mas para nós, era o som da purificação. Era a pira funerária do nosso sofrimento. O inferno estava queimando, e nós estávamos do lado de fora. Tiago nos deu um pouco de dinheiro que ele tinha no bolso. "Vão para o sul, peguem um ônibus, fujam." Ele disse, antes de desaparecer na noite. Ele mesmo um fugitivo agora. E nós fomos. 8 velhos em estado de choque, caminhando pela periferia de uma São Paulo que não conhecíamos. O mundo de 2025 era uma alucinação para mim. Carros que não faziam barulho, prédios que pareciam arranhar o céu, pessoas olhando para pequenas telas de luz nas mãos. Eu tinha entrado na prisão na era do rádio e da Rural Willys, e saí na era da internet e dos carros elétricos. Eu era um homem do passado, um estrangeiro no futuro. Depois de dias vivendo de caridade, dormindo em abrigos, fomos encontrados por uma assistente social que ouviu a nossa história inacreditável e nos ajudou.
E para mim, só havia um destino, um único pensamento que me moveu através do caos do mundo moderno: voltar para a Paraíba, encontrar o que restou da minha família, encontrar o meu filho. Eu não sabia se ele estava vivo, não sabia se ele se lembraria de mim, mas eu precisava tentar. A minha libertação física tinha acontecido, mas a minha verdadeira jornada, a jornada de volta para casa, a jornada para reencontrar a minha própria história, estava apenas começando. Eu era um homem livre, mas estava completamente e terrivelmente sozinho num mundo que já não era o meu. A liberdade, descobri naqueles primeiros dias, é uma roupa que precisa ser vestida. E a minha, depois de 60 anos guardada no fundo de um baú de escuridão, já não me servia direito. Eu estava livre dos muros do Dr. Barros, mas era prisioneiro de um mundo que eu não reconhecia. Eu e os outros velhos que escapamos do fogo fomos levados para um abrigo da Prefeitura de São Paulo. E ali, a nossa história inacreditável começou a ser ouvida. Vieram assistentes sociais, psicólogos, repórteres. Eles nos olhavam com uma mistura de pena e de espanto. Éramos fósseis vivos, exemplares de uma crueldade que eles achavam que só existia nos livros de história. Para eles, éramos um caso, um estudo. Para mim, eu era apenas um homem com uma saudade de 60 anos no peito. O choque com o mundo moderno foi brutal. Eu via as pessoas na rua falando sozinhas, e depois descobri que elas falavam com um aparelhinho que levavam no ouvido. Via carros que se moviam em silêncio, sem fumaça. E via as comidas, em caixas coloridas, com sabores que a minha língua não entendia. O dinheiro era a coisa mais estranha. As notas de cruzeiro que eu guardava na memória tinham virado pó. Agora falavam em real, e um pão, que custava centavos, agora custava moedas que valiam muito. Eu me sentia um analfabeto, não só das letras, mas da própria vida. Enquanto os outros sobreviventes tentavam encontrar parentes em São Paulo, ou simplesmente se adaptar à nova realidade, a minha mente só tinha um norte, uma única estrela guia: Campina Grande, Paraíba. Eu precisava voltar. Mas, seu Afonso, me dizia uma moça muito gentil do abrigo, faz 60 anos. O senhor não sabe se ainda tem alguém lá? Pode ser uma viagem muito dolorosa para não encontrar nada. Minha filha, eu respondi, se não tiver nada, pelo menos eu morro na terra onde eu nasci. Um homem precisa de um chão para ser enterrado, e o meu chão é lá. A teimosia de um velho paraibano é uma força da natureza. Eles entenderam. Fizeram uma coleta, me compraram uma passagem de ônibus, me deram um pouco de dinheiro e um documento provisório. E eu embarquei. A viagem de ônibus de São Paulo para Campina Grande durou quase 3 dias. E para mim foi uma viagem no tempo. Eu via pela janela uma nação que foi construída na minha ausência. Vi as estradas asfaltadas onde antes só havia poeira. Vi cidades que eram apenas vilarejos na minha memória. Vi plantações de soja onde antes só havia caatinga. Eu não sentia alegria com aquele progresso. Sentia-me um estranho, um fantasma, atravessando um país que não era mais o seu. E a cada quilômetro que me aproximava da Paraíba, o meu coração se dividia entre a esperança e o pavor. A esperança de encontrar o meu filho, e o pavor de descobrir que ele também tinha sido levado pelo tempo, como a minha esposa, como tudo o que eu conhecia. Desembarquei na rodoviária de Campina Grande. A cidade da minha juventude era agora uma metrópole.
Onde antes havia o mercado de gado, agora havia um shopping center. Onde havia a minha rua de terra batida, agora havia um prédio de 10 andares. Eu estava em casa, mas me sentia mais perdido do que nunca. Por dias, eu vaguei pela cidade como uma alma penada. Ia aos lugares da minha memória. A igreja onde me casei com minha primeira esposa. A praça onde eu brincava quando menino. Mas eram apenas lugares. As pessoas, as vozes, os cheiros, tudo tinha desaparecido. Minha busca começou a parecer um delírio de velho. Como encontrar uma agulha num palheiro de 60 anos de feno? Tive uma ideia. Meu filho tinha o nome da minha esposa no meio. E a família dela, os Guedes, era muito conhecida na época. Fui para os bairros mais antigos da cidade e comecei a perguntar, de porta em porta. A senhora conhece a família Guedes, uma família antiga daqui? Recebi muitos não sei, muitos olhares de desconfiança. Eu era um velho esquisito, com um sotaque antigo, perguntando de gente que talvez já estivesse morta. Mas a minha fé, a mesma que me manteve vivo na escuridão, não me deixou desistir. E então eu encontrei uma senhora mais velha que eu, sentada numa cadeira de balanço na calçada, me ouviu perguntar. E os olhos dela se arregalaram. Família Guedes? Sim, claro. A minha mãe era prima da mãe da sua esposa, a Maria. A pobrezinha morreu de tanto esperar pelo marido, o Afonso, que foi para São Paulo e nunca mais deu notícia. Meu coração parou. A minha história era uma lenda triste na boca daquela velha. E o filho deles? Gaguejei. Ah, o menino, o Afonsinho, um homem de bem, um homem de idade já. Mora ali, naquela rua de cima, um homem muito respeitado. Tem até um neto, um rapaz muito inteligente, que mexe com essas coisas de política, defende aquele tal de Bolsonaro. O mundo girou. Meu filho estava vivo. E eu tinha um neto. Um neto que lutava pelas mesmas ideias de ordem e de justiça que eu aprendi a admirar no meu cativeiro. Deus, na sua infinita bondade, tinha cuidado da minha semente. A velha senhora me deu o endereço, e eu fui. Cada passo em direção àquela casa era uma mistura de alegria e de um medo que me fazia tremer. E se eles não acreditassem em mim? E se a minha volta causasse mais dor do que alegria? E se o meu filho tivesse construído uma vida sobre a minha ausência e não quisesse remexer no passado? Cheguei em frente à casa. Uma casa simples, mas bem cuidada, com um jardim na frente. Vi um homem de cabelos brancos, de uns 60 e poucos anos, aguando as plantas. Era o meu filho, o meu menino. O rosto dele era o de um estranho, mas o jeito de segurar o regador, a inclinação da cabeça, era o meu sangue. Era o meu. Fiquei ali, paralisado, do outro lado da rua, por um longo tempo, apenas olhando. Um velho de 95 anos, chorando em silêncio, com medo de atravessar a rua e reivindicar a própria vida. Finalmente, tomei coragem. A coragem que me faltou em tantos momentos. Atravessei a rua, parei em frente ao portão. O meu filho me olhou, um olhar curioso para o velho desconhecido. E eu, com a voz que era um fiapo de vento, disse as únicas palavras que importavam. Sou eu, meu filho. Sou o seu pai. Eu voltei. O homem de cabelos brancos que aguava as plantas, o meu filho, o meu Afonsinho, largou o regador no chão. A água se derramou na terra, mas ele não viu. Seus olhos, os mesmos olhos castanhos da sua mãe, estavam cravados em mim, numa mistura de choque, de medo
e de uma fagulha de reconhecimento que parecia lutar contra a lógica de uma vida inteira. Ele deu um passo, depois outro. Parou a um braço de distância de mim. Ele me examinou, o meu rosto enrugado, as minhas mãos trêmulas, as minhas roupas gastas de viajante. Ele estava procurando o fantasma de um homem de 35 anos, nos escombros de um velho de 95. Pai, ele sussurrou, a palavra saindo como um sopro, uma pergunta para Deus, mais do que para mim. E eu, com as lágrimas que segurei por 6 décadas, finalmente me afogando, apenas consegui balançar a cabeça, confirmando. E então ele desabou. O homem de quase 70 anos chorou como o menino que eu deixei para trás. Ele me abraçou, e naquele abraço, 60 anos de saudade se espremeram num único, doloroso e maravilhoso instante. Eu senti a força do meu filho, a vida que continuou sem mim. E ele sentiu a fragilidade do pai que voltou do mundo dos mortos. Fomos para dentro. A casa era um santuário de memórias. Numa estante, vi uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Era eu, a minha esposa, e ele, o meu menino, a única foto que sobreviveu. A prova de que eu um dia existi. E foi então que eu o conheci. Um rapaz alto, forte, de olhar firme e inteligente, saiu de um dos quartos. Pai, o que houve? Ele perguntou, e então parou, olhando para mim. Meu filho, disse o meu Afonsinho, com a voz ainda embargada. Este é o seu avô, este é o meu pai, o meu neto, o meu Jair. O guerreiro que eu só conhecia pelas histórias que a velha vizinha me contou. Ele me olhou com o mesmo espanto do pai e se aproximou. Eu estendi a minha mão trêmula e ele a segurou com as suas 2 mãos, fortes e quentes. Naquele aperto de mão, eu senti a continuação da minha vida, a força da minha semente que vingou mesmo depois da tempestade. E ali, naquela sala em Campina Grande, neste dia 24 de setembro de 2025, eu me sentei. E pela primeira vez eu contei a verdade. A história que você, que me ouve agora, acaba de acompanhar. Da promessa de São Paulo, da armadilha do Dr. Barros, da fábrica da escravidão. Contei dos 60 anos de escuridão, dos companheiros que morreram, da minha fé que me manteve vivo. Contei da morte do tirano, do incêndio planejado pelo filho covarde e da minha fuga milagrosa. A cada palavra, eu via o horror e a raiva crescendo nos olhos do meu filho e do meu neto. Eles estavam ouvindo a história secreta da sua própria família, a fundação de dor sobre a qual as suas vidas foram construídas. Quando terminei, um silêncio pesado ficou no ar. O meu filho chorava em silêncio. Mas o meu neto, Jair, ele não chorava. Os olhos dele brilhavam com uma luz diferente. Uma luz de fúria, de propósito. Ele se levantou, andou pela sala e então parou na minha frente. Vô, ele disse, a voz cheia de uma convicção de aço. O senhor não entende? O senhor não voltou apenas para morrer em paz na sua terra. O senhor voltou para lutar. Eu estava cansado. Mas eu já lutei a minha vida inteira, meu filho, só para sobreviver. Não! Ele insistiu. A sua sobrevivência foi apenas o começo da luta. A sua história, vô, ela é a bala de prata. Ela é a prova viva de tudo o que eu digo, de tudo o que o presidente Bolsonaro fala. Nós lutamos contra um sistema de coronéis modernos, de doutores Barros, que hoje usam a mídia e a política em vez de muros e jagunços. Nós os acusamos de serem inimigos do povo, de desprezarem a liberdade,
E eles nos chamam de mentirosos, de exagerados. Mas o Senhor é a prova. O Senhor viveu na pele a essência do mal que nós combatemos. A sua voz, a sua memória, é a arma mais poderosa que nós poderíamos ter. Naquele momento, eu entendi o meu propósito. Entendi porque Deus me manteve vivo por 95 anos. A minha vida não foi apenas uma tragédia pessoal. Era para ser um testemunho. O meu sofrimento não foi em vão. Era para ser a munição na guerra do meu neto, na guerra por um Brasil livre. A minha ajuda a ele, o jogador de Bolsonaro, não seria com dinheiro que eu mal tinha. Seria com a minha verdade. A herança mais valiosa que um homem pode deixar. E é o que estou fazendo agora. Meu neto está aqui, ao meu lado, com este aparelho que grava a minha voz para o mundo. Finalmente estou cumprindo a minha parte. Eu, Afonso, o ferreiro da Paraíba, o escravo de São Paulo, o fantasma de Campina Grande, estou em pé de novo. Estou lutando. Ao lado do meu neto e ao lado do meu presidente. A minha longa noite de 60 anos acabou. E o meu último dia, ou os últimos dias que me restam, serão dias de luz. A luz da verdade. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas eu sei que, pela primeira vez desde os meus 35 anos, eu não tenho mais medo. Eu estou em casa. Estou com a minha família. E a minha história, finalmente, está livre. Que ela sirva para alguma coisa. Que ela sirva para lembrar a todos que a liberdade não é um presente. É uma luta. E que nunca, jamais, devemos nos cansar de lutar.